Olá, gente, eu espero que sejam todos bem. Estou dando prosseguimento ao projeto Pod Lopes. Projeto inusitado, né? Surgiu aí com os amigos, né? Dando a ideia de que a gente pudesse discutir ou conversar com as pessoas alguns papos aleatórios e que esses papos aleatórios fossem de uma forma que pudesse influenciar positivamente a vida das pessoas. Visto que todos nós conversamos, né? No supermercado, no açougue, na igreja, em até no botequim a gente conversa, né? E a gente conversa sobre assuntos interessantes, inclusive, né? Não é porque você está num ambiente, esse ambiente não vai ter um papo legal. E todos os ambientes, eles são passíveis de assuntos interessantes. Sim. E a gente acaba descobrindo as pessoas nesses ambientes, porque as pessoas estão no seu local e estão confortáveis para falar qualquer coisa. Então foi exatamente essa a ideia, discutir todos os assuntos. A gente já recebeu várias pessoas aqui, né? Inclusive recebemos o Raimundinho, que tivemos um papo de botequim, meio que para desmistificar o ambiente do botequim, né? Onde os homens se reúnem. É claro que tem alguns problemas também lá, né? Alguns problemas de alcoolismo, claro, né? E até de outras drogas também, mas no geral não, no geral, e também por que não a gente não olhar por esse problema que o cidadão tá vivendo lá, né? Então a gente recebeu também pessoas que são assim coach comportamentais, né? Eu recebi a Maura, recebi a Laís Melo, né? Que trataram de assuntos extremamente interessantes de relacionamento humano mesmo, né? Para que a gente possa melhorar e visualizar, né? Fazer uma radiografia, uma leitura melhor do nosso comportamento com as outras pessoas, né? E eu costumo dizer sempre, né? E é uma pergunta que eu quero até fazer para vocês. Eu vou apresentá-las daqui a pouco. Eu não sei exatamente o que eu estou fazendo nessa bola. Eu já falei várias vezes, porque eu estou perguntando, o que eu estou fazendo aqui? É um planeta rochoso que tem água, tem natureza, tem animais e tem mais 8 bilhões de pessoas iguais a mim. Mas são pessoas totalmente diferentes. Né? Aqui tem dor, tem guerra, tem mazelas, tem fome. Por que tudo isso? Né? Então, é uma pergunta que, na realidade, vai ficar sem resposta. Né? Por mais que as pessoas me falem, né? Por que isso, por aquilo, mas por quê? Por quê? Porque sempre vai existir um porquê. Sim. Né? Mas, enfim, nós vamos... a gente vai vivendo e vai tentando, pelo menos, buscar sentido para a nossa vida. Então, hoje eu estou recebendo a Elisângela e a Rosana, tá? Mais conhecida como Tica Lopes, né? Isso. Por isso que me falhou um pouco aqui. Sim. Nós vamos falar hoje de terapia holística, ou de terapias, né? Porque é no plural, né? Sim. Terapias holísticas e também de uma forma de desmistificar, né? De repente a gente não conhece e a gente cria uma ideia, o que é, o que não é. Basicamente, o que é o holismo? Né? É visualizar o corpo, ou visualizar o humano como um todo. Né? Porque de repente o cidadão está com um problema, está com uma dor no corpo, ele vai e procura um médico. Né? E se ele está com um problema psicológico, ele vai e procura um psicólogo, um psiquiatra, que também é médico. E se algum problema espiritual, ele vai consultar o pastor, o bispo, o papa, qualquer pessoa ligada à área espiritual. Mas a visão holística é uma visão meio que mais completa, né? Integrada. Integrada, né? Para que, de repente, você tem um problema qualquer, mas qual que é a causa desse problema? A gente está olhando o efeito, né? Eu estou com uma dor de cabeça, mas essa dor de cabeça veio de onde? Sim. Né? Estou com uma dor aqui, uma bursite, uma dor no braço, mas ela veio de onde? Né? Então, de repente, tem fontes diversas, né? Físicas e espirituais, né? E eu confesso a vocês, né? Tanto a Elisângela quanto a Rosana e a Tica Lopes, que eu tô até meio desconfortável, porque todas as pessoas... Não é só você, né? Não é só você. Não, mas vocês relaxam, daqui a pouco a gente entra. Não, eu digo assim, não é só você que se sente desconfortável em estar falando sobre esse assunto, porque realmente não é um assunto natural, assim, sabe? Ainda. Não, mas não é nem sobre o assunto, não. Eu tô de bem, eu acabei estudando um pouco o assunto. É sobre entrevistar pessoas que não são do meu convívio, né? Até agora eu entrevistei 15 pessoas, todas eu conhecia, então você, é claro, nós somos amigos nas redes sociais, mas eu não a conheço pessoalmente e você terá a oportunidade, durante a nossa conversa, de se apresentar, inclusive de falar sobre um evento que terá sobre terapias holísticas aqui em São Sebastião, de 9 a 11 de agosto. Tá bom? Então fiquem à vontade, eu já falei pra caramba. Daqui a pouco o programa fica só eu falando. E aqui a ideia é um bate-papo, não é pergunta. Eu vou fazer alguma pergunta por dúvida minha mesmo, porque eu quero saber e de repente a nossa audiência também quer saber, tem a mesma dúvida, tá certo? Você começar? Sejam bem-vindas. Tá, bom.
Meu nome é Rosana Lopes, né, conhecida como Tica. Esse Tica vem de um projeto lá na Costa Sul com crianças, né? Então aí ficou Tica para sempre, Sim, né? legal. E fazem mais ou menos 15 a 17 anos, idade quase da minha filha, né? Que eu tava lá com o barrigão e sem, né, só esperando ela dormir, e daí me chega um texto lá na internet e eu me interessei por uma das terapias holísticas, né, para estudar. No caso foi a mesa radiônica. E aí eu comecei a estudar, e a minha professora falou que eu podia ir para frente, aí eu fui estudando, só que enquanto isso, né, até para quem me conhece, eu passei por muitas coisas, no comércio, trabalhei sempre no comércio, então não me dediquei integralmente a essa área, né. Mesmo algumas pessoas falando, a gente nunca sabe, mas eu falo assim, tudo tem sua hora, né? Algumas pessoas falando que não, Tica, fica nisso, não sei o quê, né? Mas eu achava que eu nunca estava preparada, sabe? Não estou preparada ainda, né? E realmente hoje eu sinto que eu tinha razão, porque é integral, né? Quando você comentou, terapia holística é quando você trabalha, a gente fala que é um triângulo, né? Corpo, mente e espírito. Então nós olhamos a pessoa como um todo. Eu não sou médica, não sou psicóloga e eu também não sou pastora, né? Então a gente olha tudo, analisa tudo, né? Faz uma ficha completa aí do que está acontecendo. Justamente por ser uma terapia complementar. Isso, né? a gente fala que é integrada, tá? E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas nem se dão conta da onde está o problema também, tá? Ou da onde vem esse problema, ou como não repetir esse problema, né? Então, hoje você pega, por exemplo, uma terapia chamada constelação familiar. Ela quebra ciclos, né? Que às vezes a gente vem do bisavó, depois a avó, depois nós, aí nossos filhos. Isso pode estar passando de geração para geração e a gente não entende nem o porquê nós estamos passando por aquilo. Sim. Então, existem algumas terapias hoje que você consegue identificar, visualizar isso para que você quebre finalmente esse ciclo e seu filho não sofra o que você passou. Não que não tenha sido bom ou ruim, a gente não pode falar isso, porque faz parte da nossa evolução espiritual, né, do nosso ser. Nossas avós, elas fizeram o que elas aprenderam. Nossas mães fizeram o que nossas avós passaram. E nós fizemos muito o que nossas mães passaram pra gente. E aí, pra gente não passar o lado, eu falo, né, o lado negativo para os nossos filhos, vamos curar isso. Hoje a gente tem essas terapias justamente para estar auxiliando nesse processo, né? Isso eu falo assim, isso é um caso, né? Mas existem outros casos. Então, outro caso, por exemplo, você tem uma criança hoje que a gente fala que ela tem dons, né? Mas o que é isso? Da onde veio? O porquê? Né? Então, assim, às vezes vai num psicólogo, ele faz toda a parte dele, né? Mas mesmo assim tem coisas que a mãe não entende que está acontecendo com a própria criança. Então, tem que abrir os olhos para outras coisas, né? E eu acho que as terapias holísticas, o papel principal dela é você ver com outros olhos a situação, um determinado caso, ou a gente fala os sinais, entende? Então, acho que isso é o básico do básico, né? Eu não consigo, tô travada na minha coluna. Então você vai lá e toma uma injeção ou um remédio, faz moxa, faz acupuntura, né? A acupuntura entra na nossa grade das terapias holísticas. Uma coisa legal, né, que eu acho que vale a pena, antes, né, assim, acho que fazem uns, não sei direito o tempo, mas 5, 7 anos, algumas terapias, elas estão hoje, holísticas, elas já conseguiram entrar para a rede do SUS através do PIX. PIX. Não é PIX, tá? PIX, né? PICS. Então, hoje, atualmente, a gente tem já 29 terapias reconhecidas pelo governo, tá? Existem outras ainda, talvez existam mais 29 para ser reconhecidas, né? Mas a gente vê que isso está evoluindo, tá? Faz o que? 7, 8 anos que toda a faculdade de medicina hoje, o último ano é da parte energética, porque não tem mais como
falar que isso não existe. Perfeitamente. Entende? Então, assim... A ciência teve que se render a isso, Exatamente. né? É natural que se renda, é Sim. necessário que se renda, né? Sim, olha uma coisa simples que eu acabei de lembrar, né? Já foi testado, comprovado, se quiser pode olhar no Google sobre isso, né? Então você tem uma pessoa doente aqui e foi feito um teste. Sim. As pessoas que receberam oração em imposição de mãos, por exemplo, Sim. tá? Eu não estou falando... Imposição de mãos. Sim. Então, assim, pode ser a terapia prana, pode ser o reiki, pode ser passe, o que for. E a pessoa que não recebeu nada, quem foi curado primeiro foi a pessoa que recebeu essa imposição de mãos. Então, assim, não tem como mais falar que isso não existe. Sim. Né? Já está provado cientificamente que isso existe. E como mudar o conceito das pessoas, né? Porque a gente tem muito tabu ainda, muito preconceito com relação a isso, né? Nada que é tangível, que é palpável, de repente nos dá credibilidade, né? Então, a gente fica meio cético em querer acreditar, sim. né? Mas muito embora eu tenha um relato pessoal até, minha mãe faleceu ano passado, né? E eu não entendia muito bem qual que era o problema da minha mãe, qual que era a gravidade do problema da minha mãe, né? Ela sempre falava que ela não queria ter AVC, ela falava até derrame cerebral e tal. E não queria, mas pelas sequelas, né? E minha mãe acabou sendo acometida por um derrame cerebral. E ela acabou ficando, nos últimos 10 dias, ela ficou entubada, não estava nem na UTI, porque eu acho que já tinham desenganado ela. Mas eu não tinha essa noção. Eu sou um cidadão muito tranquilo, eu tenho raciocínio lento, inclusive. E aí eu acabei não entendendo. Aí as pessoas, os meus amigos começaram a me pressionar, no bom sentido, você tem que ver tua mãe, tem que ver tua mãe, tem que ver tua mãe. Aí era uma quarta-feira isso, quando me deram o ultimato mesmo, né? Aí, sei lá, eu vou amanhã, talvez, aí me deu um startzinho, eu saí daqui, eu acho que era sei lá, 1h da tarde. Eu cheguei no hospital lá em São José dos Campos por volta de umas 3h20. Eu tinha que atender uma ligação, eu já estava até com um crachazinho assim para poder entrar lá no Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial. Aí eu cheguei, e a minha mãe estava naquele estado mesmo. As minhas irmãs perceberam que ela estava com uma respiração um pouco diferente, que ela estava com um comportamento um pouco diferente. Eu fiquei de 3h30 até umas 6 e pouquinho lá no quarto da minha mãe. E vi a situação dela, estava sereno, né? Porque minha relação com a minha mãe era tranquila. Eu tenho a noção da finitude, eu falo também de Heidegger todo o programa, o pessoal já até está sabendo quem que é o cara. Eu tenho a noção da minha finitude e da finitude de todas as pessoas. E aí eu acabei descendo, né? Almocei, comi alguma coisa lá, almocei porque já era tarde, mas não tinha almoçado ainda, aí comi alguma coisa e desci, né? Eu fui até com uma malinha, eu sempre ando com uma malinha no carro, mas desci, tranquilo, né? Eu vou descer. Aí quando eu desci, eu estava em Caraguá, né? Entrando em Caraguá ali, a minha irmã ligou dizendo que a minha mãe tinha falecido. Tá? E todas as pessoas falam isso, que a minha mãe estava me esperando, ainda que ela não tinha consciência nenhuma. Mas eu sei, a gente vai saber se ela estava ouvindo, se ela não estava ouvindo. Sim. E isso não foi a primeira vez. Eu já tinha... Por isso que eu quero falar, inclusive, foi um médico que recomendou, inclusive. Eu tenho um amigo também, ele faleceu, ele era pedreiro, trabalhava com a gente há muito tempo, e aí ele foi acometido por um câncer no centro da cabeça do cérebro. É um câncer que mata em 2 meses, nem 2 meses, de 1 mês, de 4 semanas a 8 semanas, até 2 meses, né? E deu uma dor de cabeça nele e tal, do nada. Ele tem 42 anos de idade. Então foi pego de surpresa, a gente foi pego de surpresa, né? E também ficou meio que, aí entrou na UTI e estava meio que desenganado, né? Os médicos sabiam que ele não tem como fazer nada ali, porque é muito dentro mesmo, né? Não entendo muito bem, mas é isso, era difícil, não tinha jeito. Sim. Era só esperar mesmo a morte. E aí quando eu cheguei, aí a esposa dele ligou para mim, falou, Lopes, ela falou para mim que foi o próprio médico, talvez ele tenha uma sensibilidade, uma espiritualidade, ele falou, olha, ele está esperando alguém, né? Tanto que o pessoal fica brincando, ó, eu não vou convidar o Lopes para vir. Quando eu estiver doente, eu não vou convidar o Lopes para vir aqui não. Foi na mesma tarde, eu fui lá também, aí também ele partiu, cara. Meu Deus, não vou te convidar Não, mesmo. não me convida não, me convida não. Você Então, é mas eu não sei, puxa mas eu vida. fui a pedido, né? É claro, minha mãe eu teria Sim, que ver, mas eu não tinha... Eu não sei, é que eu sou, Então. às vezes, um cara tão tranquilo que eu não tinha noção da gravidade da minha mãe. Mas também que diferença faria? Só que a minha presença, talvez a presença, ela notou a minha presença lá espiritualmente e tal. E esse rapaz da mesma forma, né? Porque ele já estava, o batimento dele, a pressão dele, acho que estava, sei lá,
5x4, 5x3, já tinha partido já, acho que só tinha aquela hora mesmo espiritual, né? Então, Eu falei pra olha caramba, só, né? você fala rápido, eu preciso anotar algumas coisas. Na realidade, Eu sou ansioso, eu tenho que tratar isso aí, eu vou lá na terapia. então, você tem que fazer uma Eu técnica tenho que de ser- respiração, de respiração, é né? a breathwork, tá? Vou te Perfeitamente. recomendar Aí eu já. posso melhorar um pouco, né? Não, mas vamos lá, vamos começar do começo da sua primeira pergunta lá atrás. Como que identifica, né? Tem uma frase que a gente sempre fala ou é pelo amor ou é pela dor, né? Então, Sim. como que eu posso saber se eu preciso ou não? Sabe quando você cai e machuca, você tem que cuidar? Sim. É mais ou menos isso. Então, assim, ou você se previne e vai antes. Nossa, achei muito interessante esse evento. Acho que eu vou me curar. Estou aberta para isso ou me conhecer. A gente não fala curar, a gente Sim. fala se conhecer. Não tem aquela Auto- frase que fala conheça-te a ti mesmo, né? Isso. Sim. Então, assim, se você for pela dor, o terapeuta holístico, ele vai já te olhar e vai falar, bom, você pode fazer isso, 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 tá? Por exemplo, tá? Eu sinto que a sua mãe sentiu tua presença, mas você não resolveu isso talvez dentro de você ainda. E o que eu te indicaria? Uma constelação familiar. Entende? Não entendo. Que vai que na realidade vai colocar a sua mãe na frente para você fazer a despedida que você não fez com ela ainda. E isso vai aliviar o seu coração. É. Tá? Então, fica sei. meio assim, né? Um choque, Pode assim. ser, é um choque. Mas Não, eu não, sinto. porque, na realidade, talvez eu queira pensar dessa forma, né? A relação que eu tive com a minha mãe foi tranquila, foi serena, Sim, né? Eu tinha estado com ela numa viagem um mês antes do acontecer, porque foi uma coisa... A minha mãe, assim, decaiu assim de uma hora para outra, muito rápido. Rápido, né? Tanto que, então, eu te falei, ela não queria ter AVC, teve AVC e o AVC a levou. Você viu que a generosidade do ser de Deus... É mais uma observação que os holísticos falam também, né? O universo, ele não entende a palavra não. Tem. Então, a partir do momento que você fala, eu não quero isso, eu não quero aquilo, ele entende que você quer. Entendi. Então, jamais fale assim, Eu eu entendi. quero ser saudável, né? Eu quero fazer isso. Isso é interessante. Então, isso chama a lei do segredo, a lei da prosperidade, a lei, né? Então, assim, nunca fale não, né? Sempre fale uma palavra positiva, uma frase positiva. Então, aquele lance da meditação de manhã, hoje eu vou ser próspero, vou ter saúde, vou ter beleza, vou ter bondade, vou ter amor no coração, você, né? Vai estar tudo bem. Isso pressupõe não pensar em coisas negativas, então. Porque então. se é uma coisa ruim, você tem que negar uma coisa ruim. Exato. Se você não pode dizer não, Qual é o então nosso nem maior pense vilão numa coisa hoje? ruim. Qual é o nosso maior vilão hoje? Roubador de energias. Roubador de energias. Quem é? Quais são os roubadores? Quais são? Não sei. TV e TV, celular, né? é verdade. Então, TV e celular. hoje a pessoa acaba vivendo a vida do outro para não viver a dela. Isso, Na realidade. A pessoa fala, Tica, você viu isso? Não, eu não vi. Eu só posto. É difícil eu ver. Eu paro assim, talvez das 10h30 à meia-noite. E depois eu... igual Você posta, princesa. você está nas redes sociais com qual intenção? Você posta por quê? Para divulgar, né? Tá. Divulgar uma coisa informação, boa. divulgar uma coisa boa. Mas notícias ruins, eu falo, então assim, o Instagram e o celular, ele é igual tudo na vida, né? Tem que ser bem usado, né? Programas bons, né? Edificadores. Igual, Sim, agora, não falar vai me tudo colocar, que não vou falar edifica. aqui para não fazer propaganda, num programa de TV que só passa notícia ruim. Né? Sim. Então isso não é legal, que já foi provado também que as suas células elas respondem às emissoras, né? A mensagem ruim, então ela vai trabalhando de formas diferentes. E isso vai degrinindo o seu corpo, sua alma, seu Sim. espírito. Agora, se você recebe uma notícia boa, coisa boa, aconteceu isso, então a alma vai iluminando. Mas o fato da pessoa gostar de ver esses programas, né, da Atena, da vida aí, não é pelo fato dela ver que a mazela, que o problema da outra pessoa, que a violência, a tragédia na vida da outra pessoa é muito maior do que ela está vivendo? Meio que como fosse amenizar. Quantos por cento vê dessa forma? E quantos por Mas é cento? intuitivo isso. Quando eu vou na minha mãe, ela fica falando 10.000 vezes pra mim: filha, cuidado com isso, filha, cuidado com aquilo, filha, cuidado com isso, filha, cuidado com aquilo. Eu não tô na vibração, na frequência dela. Entende? Ela tá naquela vibração, eu não. Né? Então eu não consigo enxergar
existe, mas a gente não consegue entrar naquela vibração, porque eu não estou naquela vibração. Agora, não tem aquela outra fase, orar e vigiar em todo momento. Se você começar a baixar só coisas ruins, pessimismo, então, uma doença hoje, ela o quê? Se a pessoa se entrega, ela vai. Agora, se coloca coisas boas, se ela tem ajuda das terapias, se ela acredita numa religião, se ela toma os remédios corretamente, se ela vai no médico, ela se cura mais rápido. Sim. Entende? São frequências, Sim. né? Qual frequência você quer estar? Mas a minha dúvida sempre é assim, como as pessoas ganham essa consciência? Você, uma pessoa espiritualizada, a Elisângela também, uma pessoa consciente, né? Então, De alimentação. A Elisângela vai falar um pouco para a gente a respeito de alimentação, né? Mas e já, como a gente atingir, sei lá, todas as pessoas, Então, todas as classes? não tem como atingir, né? Não tem como atingir todas as pessoas. Aí vem aquela história, é frequência, né? Vai chegar quem precisa, vai chegar quem busca. Então, quando a gente ora, Pai nosso que estás, você não tem aquela, né? Sim. Então, você pede. O que você pede retorna para você do universo na medida que você pede, tá? Eu falo sempre, cuidado com o que você pede. Às Cuidado com o que você pede, às vezes perfeito. vem, mas para você aprender que não é nem tão bom ou Sim. tão ruim, né? Então você tem que tomar cuidado. Agora, a gente tá aqui, uma vez eu escutei de uma pessoa, vocês têm que divulgar. Então eu peguei aquilo para mim, porque eu falo assim, né? É que você não conhece muito o baralho, né? Então assim, existe uma carta chamada eremita. Sim. Então o eremita é aquela pessoa que ele tem o capuz sempre lá na dele, sempre na introspecção, né? Só que com tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Sim. Tá na hora de todos esses saberes serem expostos para fora. Porque tem pessoas que precisam e muitas vezes essas pessoas não têm acesso a essa informação. Então, meu papel aqui hoje é falar, olha, gente, nós estamos prontos, Sim. nós estamos aqui. Sim. Né? Mesmo que no nosso evento, por exemplo, não tenha uma terapia integrativa presente, eu vou atrás buscar essa terapia, porque eu conheço bastante gente, eu não, todos nós conhecemos bastante gente que pode acessar aquela determinada terapia. Sim. Entende? Eu entendo. Mesmo que a pessoa não conheça, ou às vezes, por exemplo, até mesmo na mesa radiônica, a gente tem uma tabela com vários tipos, mais de 30 tipos de terapias. Ela pode indicar a terapia melhor que a sua alma, que o seu ser assimila mais. Tem gente que vai fazer, vou pegar uma aqui, tá? Qualquer aleatória, acupuntura. Ah, mas eu não senti nada, né? Sim. Eu não senti nada, o cara pôs aquelas agulhinhas lá, eu não senti nada. Gente, eu sinto tudo, entende? É de pessoa para pessoa. Cada pessoa vai assimilar melhor uma ou outra terapia. Isso depende do organismo da pessoa fisicamente ou depende da mente da pessoa, de estar aberta para aquilo? Não, exemplo assim. Porque tem um cheiro placebo, é né? Podia ser um representativo placebo. pra Eu você? coloco sem técnica nenhuma, faço acupuntura e depois, puxa, vou ser curado. Aí vai para o cérebro da pessoa, a pessoa é curada. Pode ser ou não? Não. Você tem. O cheiro é acessível para você, por exemplo? Sim. Para mim, não tanto. Então, eu não tenho. Sabe assim, como vou explicar agora? Você gosta de cerveja, eu não gosto. Um exemplo. Sim, tá? já gostei, hoje eu não gosto. Que Imagina bom! Que bom, Imagina né? que eu Podemos gosto. falar sobre isso também. Mas que bom. Mas assim, Tá. assimilação do organismo, assimilação da alma. Sim. Tá? Não dá assim, né? E outra, nós não somos, nós estamos. Sim. Então, ora vamos pedir, vamos falar de alimentação, né? Ora Sim. vamos pedir alguma coisa mais leve, Tá. ora vamos pedir alguma coisa mais forte, Tá. né? Sim. Nós estamos, não somos, Sim. tá? Agora eu percebi, Tica, né, e Elisângela, na realidade isso é um tema que daria pra gente conversar aí. Meu Deus, quantos anos, mais ou menos? Bem tempo. Então eu não quero muito fugir do nosso foco, objetivo, do nosso objetivo, né, e o objetivo de vocês, claro. Eu tô aqui para ouvir a nossa audiência da mesma forma, né? A gente tentar desmistificar isso. Então, se você quiser discorrer aí sobre essas terapias holísticas, né? Eu quero fazer algumas ressalvas meio que para colocar na mesa, Sim. né? Eu percebi que você, quando a gente fala de outras pessoas, de outras situações,
Porque você tem a tua consciência, o teu ser, a tua serenidade. Então, de repente, você não consegue enxergar como as outras pessoas enxergam. Porque a gente tem pessoas ruins pra caramba no mundo. Então, por isso que eu falei, violência, guerra, né? Pessoas que matam a troco de nada. Só que a gente... De que forma atingir essas pessoas, por exemplo, né? Aí eu vou falar aqui eu já falei dele uma vez, Hobbes. Thomas Hobbes é um filósofo inglês do século XVII. Conforme esse autor, os homens são, por natureza, maus. A frase, o homem é o lobo do próprio homem, é dele, né? Pois possuem um poder de violência ilimitado. Isso é inato. Para ele é inato. A gente nasce com essa maldade no coração. A gente desenvolve ou não. Por isso que a gente tem a tendência também de ter um salvador da pátria, alguém para nos controlar, entendeu? Para nos direcionar sobre todos os aspectos, inclusive os políticos, né? Que a gente não quer conversar muito. E a gente vai falar aí o Rousseau fala diferente. Ele diz que a natureza humana é boa. Então são duas vertentes totalmente diferentes. Hobbes acha que a gente é mal, que a gente nasce mal, no século XVII, e o Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, acha que a natureza humana é boa. Né? Você quer minha opinião sobre isso? Isso, aí eu já vou passar a palavra para vocês discutirem sobre isso. Por que eu falo isso? As pessoas que precisam passar por essa situação, por essa terapia, de repente elas não vão procurar. Mas né? eu não posso... E as pessoas boas que estão, né, dispostas a isso, que levam a vida de uma maneira serena, tranquila, tolerante, né, amorosa, fraterna, são vítimas de todas essas circunstâncias más que a gente vive. Que o cidadão, né, tem gente que é má mesmo, tem gente que é boa. E aí? Como é que a gente equilibra isso? E outra coisa que eu já queria colocar para vocês, a gente até conversou um pouco antes, né? Para quais idades essas terapias são úteis, vamos dizer assim, que elas têm uma resposta? Eu até falei das crianças, né? Será que a criança, né, seria interessante ir para o idoso? Será que o idoso vai aceitar isso? Ele já viveu a vida inteira, viveu bem ou viveu mal, mas ele já tem uma opinião formada sobre tudo. Então, para a gente modificar um idoso é muito mais difícil. Eu falei até da minha mãe, eu não tenho capacidade de mudar o comportamento da minha mãe, nem tenho direito. Minha mãe fala uma coisa errada, não fala, ela tem uma atitude. Eu não vou mudar a minha mãe. Né? A não ser que com muito amor, se eu estivesse muito próximo dela, com muita determinação, com muito cuidado, sim. Com amor mesmo, de fato. Eu acho que eu já falei o que eu tinha de falar, já falei muito, gente. Deve ser rápido. tem que processar aí. Eu tenho que processar as suas perguntas. Não, sim, mas em relação a duas pessoas, bom ou mal, né? Eu acho assim, existe o doce e o amargo, né? Você escolhe qual você quer comer. Em relação às pessoas boas ou más, isso assim, eu acho que nós nascemos com as duas coisas. Só que cabe a nós, durante tudo que a gente passou, aí a gente já entraria em outros aspectos, que daí vai aumentar muito o assunto, mas na nossa ancestralidade, né? O que passamos. Então, vou até citar coisas, tá? Que ainda existem. Eu falo assim, gente, as guerras ainda continuam, né? Então, vamos supor, os portugueses atacaram há muito tempo atrás, continuam atacando as pessoas, né? Mas os índios, tá? Eu posso falar que os portugueses eram ruins, tinham dentro dele o ruim, e os índios que foram atacados tinham a bondade? Não sei. Sim, não dá para cravar isso. Eu não posso saber, não dá para saber isso daí. Porque eu não sei o que os índios também, de onde vieram, o que fizeram em outras encarnações, na sua ancestralidade também. Então, assim, é muito amplo esse assunto, né? Mas é igual aqui, você tem um caminho, ou você para de beber ou você bebe. É a mesma coisa. Né? São escolhas. Tudo na vida é escolha. Né? E para cada escolha é uma consequência. Exatamente, né? Tanto prazerosa ou não. Sim, claro. Né? Então partimos daí. Sobre a outra pergunta da idade, são todas as idades. Só que como você falou, uma senhora de mais idade, ela... Talvez, vamos supor, algumas terapias ela vai sentir. Hoje a gente tem um grupo lá em Caraguá maravilhoso de dança circular, sim, que a maioria das pessoas é tudo mais que 45. Sim. Tem pessoas até de 90 anos fazendo dança circular.
Porque é bom para o corpo, é bom para a alma, Sim, é um sim. movimento devagar, faz bem, né? Tem todo um contexto ali que ajuda ela se expressar, se soltar, né? Eu falo assim, a vida já é muito dura ou muito pesada para algumas muito pessoas, pesado. né? Sim. Então, assim, não existe idade para isso. E a criança, para a criança, ela para ela é como se fosse inconsciente isso daí, né? Ela vai estar recebendo aquela situação energética, mas sem saber. Mas eu convido você um dia para ir no grupo de Reiki, por exemplo, que acontece aqui no Ciama, Sim, de um no pessoal Ciama, né? Que bacana. de um pessoal voluntário, não tem, né? Sim. É hoje, quinta até, Sim. das 4 às 8 da noite, por exemplo, tá? Sim. Tem crianças lá que fica quietinho. A gente fala que é estrelinha, né? Olha, tá Sim. ganhando um monte de estrelinha. Que maravilha, Entende? né? Então, e a criança acredita que ela tá ganhando um monte de estrelinha e que vai fazer bem aquilo para ela. Aí a gente vem para outra questão, né? A fé, né? Se ela acreditasse que aquilo era ruim para ela, ela nem estaria ali. Criança não mente, a gente fala, né? Sim, sim. Criança, se ela não Sim, gosta, ela não gosta. É a pureza em pureza pessoa, tá? Mas não. Essência. Tem mãe que segura uma criança aqui, outra aqui, outra aqui, outra em cima e tá lá as pessoas passando do reiki, entende? Então, assim, não tem idade, né? Desde de uns 100 e poucos anos até um ano já começa ali. Se a mãe quiser passar reiki na criança, passar um cheirinho, tem os óleos essenciais. Isso é uma das terapias holísticas, né? Os óleos essenciais, então tem óleo de alfazema, alecrim, que acalma, tá? Sim. Então, parte por aí, são para todas as idades. Sim, muito legal. E quais são as mais conhecidas, que a gente já tem uma certa familiaridade? Que a gente eu conhece, mas nem sabe que são terapias holísticas. Então, hoje, pelo Pix, né, a gente tem aqui 29 terapias, igual eu te comentei para você. Então, assim, eu acredito que a acupuntura, a antroposofia seriam as mais antigas, né? Sim. Dentro dessas que eu tô lendo aqui. Mas todas elas são importantes, né? Todas elas são benéficas, né? As que nós vamos trazer para o evento, 2 são já do Pix, tá? O resto nem está incluso ainda no Pix. Então, assim, são totalmente novas, né? Que hoje são complementares e, se Deus quiser, em menos de 10 anos também serão reconhecidas pelo SUS, né? Então, assim, é para falar sobre elas? Sim, pode escorrer isso. Tá, a gente vai ter a Breathwork Crioterapia. Sim. Então, consiste numa banheira de gelo, só que é bom para as dores, né? Igual o meu amigo Rafa fala, né? Antigamente não tinha banho quente. Quem fez isso, né? Foi o homem branco, né? Então, assim, um homem, vamos colocar assim, né? O homem, hoje não pode mais falar de branco, negro e pardo, né? Minha filha foi fazer a carteirinha do SUS hoje e a mulher perguntou, você é que raça? Ela olhou pra minha cara, branca, mãe. Então, assim, hoje não pode mais falar sobre isso, mas... então, o que consiste? Quem inventou água quente foi o homem, né? Só que antes era tudo gelado e as pessoas tinham menos dores, né? Sim. Para conseguir fazer essa terapia, a pessoa antes ela passa por um processo de aprender a respirar, né? O famoso breathwork. Então, ele fala que por exemplo, sabe aquelas pessoas que têm medo de dirigir porque teve um acidente, aquelas pessoas que têm medo de água, que não conseguem nem pôr o pé na água, que dão fobias. Então, essa breathwork, ela trabalha justamente essa parte também, tá? Aí vai ter a barra Axis, eu brinco, gente, não é uma barra que vai pegar e vai fazer, né? São toques sutis em pontos da cabeça, tem os desbloqueios são feitos, né, das emoções que as pessoas têm. E aí vai sendo trabalhado aos pouquinhos, e libera energias, e aí você vai se abrindo mais para se autoconhecer, para executar, para fazer, né? Aí depois tem uma roda feminina do sagrado feminino, né? Que uma amiga nossa de Taubaté vai fazer. Reflexologia podal, então assim, também você se expressa através dos seus pés, né? Não tem como mentir, tá? Você pode querer mentir, que não tá sentindo aquilo, mas através do toque, ela já sabe até se você tem uma úlcera ou se você tem uma dor nas costas, por exemplo. Sim. Tá?
Se a gente for associar a acupuntura, tem alguma coisa a ver diferente, né? Não necessariamente, está muito ligado, tá? Só que Porque também são partes do corpo, a são os pés, acupuntura, né? ela libera através das sementes, né? Ou das agulhas, Sim. tá? Liberando também. Eu, quando faço acupuntura, eu adoro. Parece que meu corpo inteiro tá cheio de bolha. É, eu nunca fiz. É bom, tá vendo? Vou fazer. Eu acho que tem que se abrir para Sim. essas coisas. Não, eu não tenho dúvida que seja interessante. Aí o outro é a Hatha Yoga, então hoje a yoga propriamente dita, né? Onde você aprende a respirar, a meditar. Minha filha está fazendo yoga. Então, beleza, né? é muito bom. Tá. Né? Eu vou fazer também, yoga e meditação, isso eu vou fazer também. Para as pessoas ansiosas, Perfeitamente, né? A yoga é maravilhoso. E para crianças hoje está sendo muito recomendado a yoga, tá? Sim, Bastante recomendado. Sim. Aí você tem a grade lealdade familiar, que é uma outra terapia. Bom Para também. mim também, olha, eu vou conhecer essa terapia porque eu não conheço. Já me coloquei na fila, Sim. tá? Que é de um casal, amigos meus que chegaram recentemente na cidade, são terapeutas também. E o rapé. O rapé já é um outro tipo de medicina mais xamânica, que também é através das medicinas que vieram das tribos, Sim. né? E você consegue se autoconhecer, tá? E aí também existem preceitos, né? E é uma roda que se faz, é bem espiritual essa medicina. Então, assim, nós estaremos no evento, além de tudo isso, a gente vai trazer a consciência aí das comidas alimentação mais saudável, né? Tá. Esses dias, por exemplo, vou contar um fato, né? Uma amiga minha, ela é nutricionista, ela falou assim, Tica, come esse bolo, né? Que era um brownie. Sim. E aí, pro resto das pessoas, ela também, todo mundo vai experimentar. Muito bem, o que tem nesse bolo? Meu, tava uma delícia. Se deixasse, eu ia comer o bolo inteiro. O que tem nesse bolo? Ninguém conseguiu adivinhar. O bolo era um brownie de chocolate, Sim. Maravilhoso, com casquinha, aquele meladinho dentro, maravilhoso. Adivinha do que ele era feito? De feijão preto. Feijão preto? Pois Caramba. Aí ela falou assim, eu não falei isso porque ninguém ia comer. E todo mundo comeu e queria mais. Isso. Mas isso está muito ligado muito ao que o cérebro, a informação que o cérebro passa pra gente, né? Sim, porque a gente fala em arroz doce, é aceitável, né? Agora, feijão doce, ninguém pensa, né? Pois a gente já rejeita na hora, né? O negócio... Com certeza. Aí onde eu estou entrando agora com essa parte da alimentação saudável, Sim. para quebrar esse preconceito. Sim. Se eu falar para você que esse brigadeiro é de chuchu, você não vai comer. É verdade. Mas se você não souber, você vai comer e você vai gostar. E vai gostar. Então, assim, o nosso paladar, a nossa mente não está aberta para o novo, não está aberta para uma terapia holística, não está aberta para nada. Você só sabe aquilo reto que te ensinar. Verdade. Então, hoje, com essas aberturas, tem algumas pessoas que agora estão perdendo esse preconceito. Acho que eu conheço pouquíssimas pessoas que falam, eu faço terapia. Ninguém assume que faz terapia, porque é feio, porque não é aceitável, porque a pessoa é estranha. Isso. Né? Porque revela alguma fraqueza, né? Fraqueza, A gente não quer, sim. eu sou forte, eu não preciso dessas coisas. Isso é bobagem. Você não pode ser fraco. E não é ser fraco. Porque eu falo, é aí onde você está errando. Você não está sendo fraco, você está querendo se conhecer. Você se conhece. Você sabe o que você sente. Quanto tempo você para do seu dia para olhar para você? Para saber o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está assim. Isso falando na parte de todas dessas teorias que tem aqui, dessa área holística. E o que você já para de ver o que você colocou para dentro de você hoje? O que foi que você comeu? De onde veio, como foi? Eu, por uma experiência minha, tive alergia e aí eu fui descobrir por que eu estava tendo aquela alergia. Fui no nutrólogo e ele me falou, mas você come o quê? Eu falei, como todo mundo come. Tá aí. Pão, leite, todo mundo comendo. Aí ele me deu um livro que se chama Barriga de Trigo. Fui ler este livro. Aí descobri que o trigo que a gente come não é aquele nosso ancestral. A gente não tem mais o trigo primordial lá, aquele primeiro. Ele foi tão modificado geneticamente para se enquadrar num padrão. Isso até para produzir mais, porque muita gente comendo, se alimentando. E o trigo é a base de muitos alimentos, né? Muitos. Não de tudo, ele está no cosmético, ele está no shampoo, você também come, né, nos alimentos. E para que isso, que a gente ia morrer de fome, que não tem onde plantar, isso aqui, ele foi geneticamente modificado a tal ponto que o nosso organismo não consegue processar. Sim, que coisa doida, né? Por isso que hoje a pessoa com quase 50 anos vai ter problema com o trigo e comeu a vida toda.
com leite. E aí aonde está entrando essa vamos dizer assim, essa alimentação saudável que você olha para você estar comendo, de onde veio. É igual os veganos, não é, a gente não come porque vai maltratar os animais. Não, os animais que a gente come hoje, quanto tempo antigamente um frango nascia, o pintinho virava um frango? 6 meses, Hoje é 40 dias. 40 dias, uma O que loucura. colocam dentro dele? Hormônio. E você está colocando isso pra dentro. Verdade. Então quando você fala para alguém, eu sou vegano, é frescura. Que fica aí com o planeta que vai melhorar. Não, gente, ele está olhando o que ele está colocando para dentro. A gente não chegou nessa consciência, para quem já chegou nessa consciência, pura e simplesmente porque não quer que maltrate os animais. Sim. Porque o que você está ingerindo hoje é só coisas químicas. E o seu corpo, que você não conhece, está sofrendo com isso. Mas o que fazer para não ingerir coisas químicas? É o que nós temos. Qual que é a sua sugestão? Nossa, mas nós temos agora produtos orgânicos, por exemplo, o trigo para mim, que não fez bem, eu fui trocar por quê? Por uma farinha de grão de bico, que é uma coisa que a gente tem, que não foi geneticamente modificada, e que você faz muitas coisas, e ali também tem proteína. Porque a proteína só vem na carne? Não, a proteína não vem só da carne. Sim. Tem do brócolis, É a lei do engano, né? Que e só hoje vem você tem os alimentos que são orgânicos, você tem alguns produtores pequenos, então você tem que ir atrás disso, porque é mais fácil para a gente pegar o pronto, porque as pessoas nem consomem tanto assim, os que são, vamos dizer assim, com agrotóxicos, porque a pessoa quer o pronto, é o pacotinho pronto. Sim. Hoje se abre mais e se descasca menos. Se já começar a mudar essa consciência de descascar, entendi. daí para ele usar para um produto orgânico vai ser mais fácil. Você sempre fala assim, vamos comer assim, vamos tirar o glúten de vez. Aí tira o glúten, tira o açúcar, tira isso, tira aquilo. A pessoa tem aquele choque, porque já tem preconceito. Hoje você tira aos pouquinhos, vamos só tirar o glúten. Sim. Então amanhã a gente começa a comer mais verduras, e daí a pessoa consegue pular para um orgânico. Ele vai começar a mudar sobre isso. É mudança de consciência, de atitude, né? Ou ter atitude para mudar, Você né? tem o consciência coletiva. Sim. E daí você começa na terapia e vai terminar na alimentação. Tá. E aí você vai se conhecer. Você vai saber o que você é, o que você pensa e por que o seu organismo, por que você está reagindo assim. Sim. Tá. Então, assim, é uma inflamação. Fala assim, com o trigo, com toda a alimentação, você se inflama. Quando você se inflama, você se irrita. Quando você se irrita, você desconta alguém. Verdade. E aí você produz uma doença. Sim. Que coisa, né? Então, é uma cadeia. Isso é que eu trouxe ela principalmente, ela está esquecendo de fazer a própria propaganda dela. Sim. E hoje em dia, o que é muito difícil? Você encontrar pessoas, ou aqui mesmo, em São Sebastião, por exemplo, né? Pessoas que façam o que ela faz, que é a comida vegana. Como que eu vou encontrar alguém que faça um bolo de feijão preto? Você entende? Um exemplo, tá? No caso, foi a minha nutricionista que fez, mas ela também faz outros produtos, igual brigadeiro de chuchu. Brigadeiro de chuchu. Né? Então, assim, é muito difícil encontrar essas pessoas que se dispõem a fazer. Uma vez eu perguntei para uma amiga minha, assim, mas por que você não abre um cafezinho só com essas coisas? Tica, eu vou morrer de fome. Entende? Sim. Então, ainda, vamos colocar 5, 10%, né? Só que eu acho que o glúten que ela colocou, né, e a lactose, intolerância à lactose está crescendo nas pessoas. E surgiu do nada, né? Tem umas irmãs que descobriram agora depois de adultas. Exatamente. E como é que se comportava antes? Eu não sei, vai ver que tinha alguma coisa e perceberam agora, né? Cortaram leite e acabaram melhorando em alguma situação. A gente não está aqui nem, até comentei com ela, nem está aqui para falar sobre alimentação vegana exclusivamente, mas sim uma alimentação que é substituível, né? Em vez de, vamos supor, comer o macarrão de farinha branca, gente, vamos comer o macarrão de abobrinha, que é uma delícia, entende? Eu nunca tinha experimentei, meu Deus, que delícia, quero mais. E você pode comer um pratão que não vai te fazer mal, não vai ficar estufado, né? E você vai ficar saudável. Sim, claro. Eu tenho essa experiência de mudança de hábito mesmo. Eu sou cervejeiro, gosto de cerveja pra caramba. E eu não tenho nem muito problema. A cerveja pra mim ela pode ser até chumbo derretido, desde que seja gelado. Eu tomava eu tomava bem, né? E eu falo sempre 150 dias, faz um pouco mais. Foi dia 12 de fevereiro, foi o último dia que eu tomei cerveja. Então eu não tomo mais cerveja. Então, mas você pode tomar cerveja, mas sem álcool. Então, mas se eu vou tomar cerveja, eu bebo pra ficar ruim, não é pra ficar bom. Acho que tudo é com equilíbrio, né? Fala assim, claro. Pode tomar, nada é proibido, não, mas claro, com equilíbrio. Claro. Né? Eu sempre falo, eu não quero fazer apologia também para as pessoas parar. Cada um é consciente do que é bom ou o que é ruim para você. Deve ter te feito mal, não foi isso? Foi mas, pela dor. Por incrível que pareça, gente, eu achava beber cerveja uma coisa meio insana.
Porque a gente bebia muito, aí comia churrasco, bebia, aí vai ao banheiro, bebe, vai ao banheiro. Aí dá aquela zoeirinha e tal. E aí a gente pesquisa, né? Cada latinha de cerveja tem 150 calorias. É como se fosse um pãozinho francês. Então se eu tomo 10 latinhas de cerveja, eu estou comendo 10 pães franceses, cara. Em termos calóricos, né? Sim. Isso é um absurdo, isso é uma desinteligência, né? Sim. Mas tudo bem. Esporadicamente poderia até tomar, mas é que agora já peguei, eu não tô gostando mesmo mais. E aí eu tinha uma alteração de pressão também, já estava 13/9. Ah, tá. Aí talvez eu estivesse inchando um pouco, né? E estava alterando a minha pressão. Minha pressão hoje é de garoto, é 11/7, 12/8, então é por isso. Então, E- mas e tá me você se fazendo bem. predispôs a se conhecer, né? E aí É. você entendeu que isso estava te fazendo Sim, mal isso. e fez assim. Isso, claro, isso Né? não me pertence. Eu tenho que ser Exatamente, maior. é. Eu sou a minha vontade Isso, tem que ser maior do que de um exatamente, cigarro, de uma exatamente. droga qualquer e de uma cerveja, um simples copo de cerveja. Mas também não sou xiita, aquele vitoriano, aquele cara chato, também eco chato, né? Não, essa pessoa tá, vamos tomar uma cerveja aí. E talvez eu até tome ainda uma cerveja algum dia. Um copo que seja. Um copo que assim, seja. Mas não vai ser como Não. você tomava antes. Exatamente. Porque o seu corpo te deu um alerta que Deu um se alerta. você continuasse, Sim. não ia dar muito certo. Não ia dar muito Sim, certo, Não ia dar perfeito. muito Poder certo. desenvolver até uma E é cirrose, muito alguma coisa, difícil diabetes, né? A pessoa entender sobre isso, né? Sim. É assim, quando a minha alimentação, quando eu falo dos produtos saudáveis, a pessoa tem essa meio Sim. esse, meu Deus, será que é bom? Será que não? A gente prova primeiro. Sim. E, assim, eu também era assim, vamos dizer, então, porque o meu corpo me deu um alerta, e aí você vai aprendendo a comer, você vai melhorando, e essa melhora, às vezes eu vou falar assim, o prazer de comer aquele tipo de produto me dava um prazer que depois passar mal era tão maior, que aí você começa a É trocar. verdade. Né? Você fala, Sim. por que não trocar? Sim. E também é gostoso, não é ruim. Hoje em É. dia, eu já sei, porque antigamente tinha coisas ruins, hoje tem coisas muito gostosas, muito parecidas com Sim. as pessoas comem e não sabem que é um brigadeiro, 0 açúcar, 0 lactose. As pessoas comem e falam, gente, não vi diferença. Entendo. Né? É só assim, falta de conhecimento. Falta de conhecimento, Falta né? de conhecimento. Ou a gente, né, cravar ali uma situação, né? Ou fechar questão sobre o assunto. Não, eu não quero, mas fechar questão é a coisa mais idiota que tem no mundo, né? Então, estejamos abertos a ouvir, a possibilidades, a ouvir pelo menos, né? O que é ruim, o que é bom, né? É tudo gente, As é tudo pessoas no podem mesmo estar nos contexto. ouvindo aqui, mas se vão falar, isso não me interessa. Outras já vão se interessar. Sim. Né? Aí sabe, É. sabe aquela frase que fala assim que seja exemplo? Né? Você não precisa falar pra ninguém o que ela deve ou não deve fazer. Seja exemplo. Você tem que ser você, porque Já. às vezes você tá mostrando, nossa, aquela pessoa é tão feliz, aquela pessoa é da hora, tá um corpo saudável, né? Sim. Então você, às vezes, tem aquela curiosidade, porque eu não, né? claro. Esse eu não vai te E- despertar Isso. pra você se abrir pra outras coisas. E é possível. Tem pelo menos 2 pessoas aqui da cidade, acho que foi mudança de comportamento também. Uma especificamente, eu até já falei para ela. Ela é filha de um amigo meu e nós trabalhamos juntos há muitos anos, quando eu praticamente cheguei aqui em São Sebastião. Hoje eu a vejo nas redes sociais, é outra pessoa, cara. Sim. Totalmente outra pessoa. Então, e a autoestima dessa pessoa deve estar lá no teto, tá batendo no teto. Ah, eu acho Melhor o que a máximo. minha, porque eu É. tenho autoestima. Eu acho o máximo, Minha filha gente, fala que eu assim, tenho autoestima. adoro. É. Então, mas que coisa linda isso. Então tem que se elogiar mesmo. Sim. Então, são mudanças de atitudes, mudanças de comportamento. É, Se for para aí que melhor, tal? né? A terapia holística, né? Às vezes ela pega justamente nesse ponto, porque a gente fala que ninguém é. As pessoas Estão. E é muito, eu falo, honroso você entender que hora você tá aqui, hora você tá aqui. E todos nós precisamos de Sim. uma ajuda, né? Vamos colocar assim. Então não é vergonhoso, né, fazer terapia. Não, de forma Igual vocês alguma. falaram, infelizmente, vai fazer terapia. Brigava e falava assim, vai fazer terapia, né? Sim. Mas hoje não. Hoje é um saber, Sim. né? Então assim, não, eu tô me autoconhecendo, Sim. né? Tô me tornando uma pessoa melhor. É muito humilde você falar isso até. É humilde, eu não é diria. falta de personalidade. Exatamente. Tá? Muito pelo contrário. Sim. Né? Mudança de atitude não é. É aceitação e do que é melhor. Mudança de caminho para melhor, né? E buscar ajuda quando você precisa não é feio. Não é. Você precisa, vamos lá. Sim. Não tem problema. Aí você vai descobrir que muitas pessoas fazem e que são muito felizes por isso. E não é nenhuma coisa feia. Não tô bem. Sim. Vou procurar ficar melhor. Perfeitamente. Quantos minutos, João? 49 minutos.
49 minutos. Eu errei feio dessa vez. Quando eu pergunto pro João, tá dando 38, 37 e tal, mas porque o papo fluiu, né? Sim. E é um assunto, é um tema que eu vou falar pra você. Fácil vai abrindo, de saída. E olha que eu nem Eu conhecia. ia te perguntar da data de nascimento, vou fazer uma numerologia na hora aqui pra tu, mas perdeu a oportunidade. Vai ter que pagar a consulta. Podia ter até de graça, né? Mas tá bom aqui nesse programa. Não, tô brincando, Mas, pode falar, fala aí. Não, mas legal, foi muito legal o papo com vocês. Eu não tô fechando questão, não. Quando eu começo a fazer assim, aí a gente já tem mais uns 5, 10, 15 minutos ainda, o que for necessário. Os programas iniciais eu cheguei a fazer quase 2 horas, 1 hora e 40. Mas aí cansa a pessoa. Cansa um pouco, Tem que ser verdade. mais rápido. Eu cheguei nesse padrão. Mas 50 assim, minutos. é o que eu falei, é pra quem interessar, vai ficar. Sim. Vai ficar, né? Tá Sim. lavando louça e tá vendo lá. Perfeitamente, Entendeu? é isso aí. Entendeu? Não, Assim. então, eu inclusive falo para as pessoas, você viu meu pó de Lopes lá? Não deu tempo. Não, você não precisa ouvir, você não precisa ver, Ouvir. você pode ouvir. Ouvir. Isso que é interessante, né? E agora eu dou oportunidade para vocês falar, né, principalmente para você, Tica, de falar sobre o evento, então. A gente já discorreu sobre esses assuntos, foi uma pincelada, né? E a gente... ele vai editar? Que bom. Ele vai editar, né? Depois? Não, eu não, não? aqui a gente faz ao A vivo. gente tá falando ao vivo agora? Não tá ao vivo, mas é como se fosse. Nossa, então eu vou ser obrigada. Pensei que ele tinha encerrado. Não. Então eu vou ser obrigada a fazer sua numerologia? Pode ser também. Então, demora quanto tempo? 2 minutos. 2 minutos? Eu sou ansioso. É nada, demora muito. Tá. Bom, o evento, eu decidi, né, dar um nome para ele que chama Evento Cura. Ele vai acontecer desde o dia 9. 9 nós vamos ter uma recepção com comidas saudáveis, né? Da Elisângela. Não é nem da Elisângela. A gente dividiu a recepção, o café e o almoço. Cada um de uma pessoa. Por quê? Hoje você encontra uma pessoa que está com intolerância à lactose. Nossa, Tica, eu estou passando mal. Estou assim, passando mal assim, de não encontrar produtos, diversidade para eu comer, onde tem quem faça. Então eu tentei buscar, consegui. Até eu ia fazer com uma pessoa só. Falei, não, vou trazer 3. Tem muito mais por aí, tá? Mas assim, cadê essas pessoas, né? Onde estão? Então, assim, eu trouxe a Elisângela, trouxe uma amiga minha que ela é nutricionista, né? Renata. E trouxe também a Ni Massas, que também faz, além de massas normais, ela faz massas com batata doce, né? Bolonhesa de soja. Então, assim, bem diferenciado. Tá? E aí, então vai ter a recepção à noite, no sábado, com fogueira, tá? Muito bem legal. gostoso e música. O Gervásio vai tocar pra gente lá, o Handpan, não sei se vocês conhecem, né? Vai ser bem bacana. E depois, desde o café, das 8 às 10h30, é o café com a Elisângela, tá? E aí as terapias é como se fosse uma feira. Cada uma vai estar no ambiente, né? Vai acontecer lá no Pontal da Cruz. Então, assim, posso até depois passar o endereço para quem quiser lá. Pede mas se quiser direto. já falar, é rua... na Rua das Fantasias 181, no espaço... Fantasias 181. no espaço, eu chamo pras terapias, para esses eventos que eu abro o espaço colaborativo Shiva, né? Mas na realidade lá é uma pousada. E até a noite, até às 5 vai estar rolando o evento e depois tem a nossa parada, porque às 8 vem a última terapia. Quem não tiver tempo de ter feito, porque às vezes a pessoa vai fazer uma, mas ela olha a outra e gostou, olhou a outra e gostou, ela pode, se não der tempo no mesmo dia, todos os terapeutas vão estar disponíveis para fazer no domingo, desde que marque no sábado, né? E quem quiser já reservar, já tem fila já de algumas, tá? Que bacana. Quem quiser já reservar, já pode ligar pra gente, né? No telefone, posso falar aqui? Pode, claro. É 12 98134 1222. Aí a gente passa todas as informações das terapias, né? Então, nós estamos com o chat aberto, né? Então você pode fazer nos comentários, você coloca todas essas informações. Também. Quais que vocês quiserem, né? Todas as pessoas, né? Os que vão participar. Sim, para quem quiser também ir só para o café é das 8 às 10. Sim. Das 8 às 10. Vai ser aberto só para as alimentações também, tanto do café quanto do almoço e também o receptivo. Legal. Né? Porque às vezes a pessoa, sabe aquela pessoa que quer ver, ela não quer, ela quer ir, mas ela quer ver primeiro, eu acho que eu vou fazer. Né? Então, assim, a gente abriu o almoço, né? O almoço do meio-dia às 14h30, o café também, das 8 às 10h30, para a pessoa estar lá, mas acho que eu vou fazer aquela sim. Sim, né? Só foi lá para conhecer, para ver o que é. Perfeito. Tá bom?
Tá Você joia. está convidado também. Eu irei, claro. Vou pensar se eu vou dar uma de graça pra você. Não, muito bom, muito bom. Não, as minhas, eu troco com você. Você foi muito gentil, né, em ceder o espaço pra gente estar falando. Nada melhor do que a gente ceder também uma terapia, né? Não, isso... Eu vou pensar no que eu vou fazer, eu vou pensar aqui. Eu já te falei, né? Eu faço isso aqui por simples, né, gostar de uma Sim, resenha sim. e por uma utilidade pública. Eu penso que esse Sim. trabalho de vocês seja um trabalho de utilidade pública, né? Como os outros. uma né? observação. É muito bacana, porque É. eu tô chegando na cidade e eu preciso que as pessoas saibam o que eu faço desse produto. Perfeitamente. Então, pra mim foi É assim, uma divulgar. coisa espetacular. Perfeitamente. Muito obrigada. Ele vai ganhar Divulgar um brigadeiro o teu de chuchu, né? Ah, é? Você sabe que eu tenho preconceito contra chuchu, Não, cara. eu vou fazer Todos um- os legumes, de todos. O que eu tenho se preconceito... você comer, ele vai ter que falar do Não tem brigadeiro. gosto, Então, mas Não eu- tem gosto, então, você mas pode colocar o que você quiser. Pode ser. Não, já me falaram isso, já me falaram. Porque justamente o chuchu, ele tem essa característica por ele ser nada, né? Tanto que chama até um cidadão aí de picolé de chuchu, né? Ele é ótimo, porque ele aceita, Picolé de chuchu. ele aceita tudo Isso, que você põe perfeito. ali. Eclético. Ele é ótimo. Ele é eclético. Ele é Uma eclético. observação muito importante que eu esqueci de falar e você falou sobre isso, eu lembrei, tá? Geralmente, ou infelizmente, ou felizmente, né, as terapias holísticas hoje, elas são consideradas um pouco altas para Sim, sim. um padrão, né? Tá. E aí, o que acontece? Neste evento, a gente vai subsidiar demais. Tá, entendi. Tá? Então, coisas que custavam 280 vai Sim, ser vai- 120. Um Entendo. exemplo, Sim, tá? sim. Então, assim, é uma oportunidade mesmo. Mesmo. Tá? Para a pessoa fazer ali seu atendimento ou seu pacote. Tá? Perfeito. Foi, assim, um chamado, Perfeito. tá? Para todos Perfeito. nós e para quem tá vindo também. Tá joia. Eu agradeço vocês, né, pela presença e Sim. pelos esclarecimentos. Agradeço a nossa audiência também, né? Que estejam todos preparados e abertos para essa experiência. Um grande abraço, a gente se vê no próximo Pod Lopes. Posso encerrar esse programa, João? Pode, Lopes.